Olá, boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje, agradeço a sua presença. O tema de hoje é sobre as dicas simples. Olá, boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Hoje aprenderemos sobre as dicas simples para afastar influências negativas. Por incrível que pareça, para você afastar influências negativas da sua vida, você não precisa de nada extraordinário. Você precisa só de algumas práticas diárias simples, mas que você faça todos os dias. Que você cumpra essas regras, que você cumpra esses preceitos diariamente, e essas regras, esses preceitos simples, sendo executados de forma consistente, vão trazer um grande resultado para você e proteger você dessas influências negativas. Antes de iniciar, irei conduzir as orações de hoje. Os seus pedidos de oração estão em frente ao altar e serão conduzidas as orações. As palavras da verdade proferidas por Buda. Ryuho Kao. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente, é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-lo. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda.
Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, presente ou futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, paz da minha sabedoria, escudo da coragem em mim. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, é o cantar, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor,
não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamu, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, healing. El Cantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, El Cantare, espíritos guias do mundo celestial e seres espaciais que protegem a Terra, muito obrigado pela vossa orientação. Falando sobre o tema de hoje, a gente vai falar sobre a questão da gente afastar as influências espirituais negativas. Tem um autor japonês chamado Yukichi Fukuzawa, não se apeguem ao nome, o sobrenome dele é Fukuzawa. Ele escreveu um livro chamado O Incentivo ao Estudo. E esse livro, nesse livro ele ensina que o que diferencia uma pessoa da outra é a capacidade de aprendizado. É o tanto que uma pessoa estudou. Uma pessoa que estuda mais do que a outra, uma pessoa que ela aprende mais do que a outra, ela acaba se diferenciando. A diferença das pessoas não está no ambiente que elas nasceram, não está apenas no grau de escolaridade, mas sim na quantidade de aprendizados que elas têm ao longo da vida, seja através da leitura, seja através de outras experiências. E o mestre Okawa, na Reb Science, ele ensina sobre a fé, ele fala sobre o místico, tanto que
por exemplo, as orações que nós conduzimos agora estão relacionadas ao poder místico, o poder externo, quando você ora a uma força externa a você, quando você pede ajuda a forças invisíveis, por exemplo, o seu espírito guardião. A fé, a força externa, é de forma vigorosa, enfatizada aqui na Rap Science, mas acompanhado da fé, acompanhado do poder místico, uma mentalidade racional é necessária. Essa capacidade de ser uma pessoa sensata, de você conseguir diferenciar aquilo que é certo daquilo que é errado, aquilo que tem valor daquilo que não tem valor. E nós aprendemos esse espírito de autoajuda, o espírito do autoesforço, pela própria história do mestre Okawa, o fundador da Rap Science. O mestre Okawa, antes dos 30 anos, ele já recebia forças do mundo celestial, ele já recebia orientações do mundo celestial, mas ele nunca dependeu unicamente dessa força celestial. Em nenhum momento o mestre Okawa, ele unicamente dependeu de uma força externa ou das orientações para que ele conduzisse o trabalho. Muito pelo contrário. Desde os 10 anos, fervorosamente o mestre Okawa estudou, ele aprendeu e fervorosamente ele tem dedicado a vida dele aos estudos. Então o próprio mestre Okawa nos ensina. Nem o mestre Okawa, que é o mestre, nós chamamos ele do Supremo Mestre, ele não esqueceu o espírito do esforço próprio e da autoajuda, porque o céu ajuda aquele que se ajuda. Se você está preocupado com influências espirituais negativas, é importante que você participe das orações, que você peça os Qigans para exorcismo. Mas, juntamente com isso, é necessário que você faça o seu esforço em se transformar, em mudar a sua mente, a prática de autorreflexão para eliminar a causa dessas influências espirituais. Quando você busca se esforçar em mudar, na sua mudança, os espíritos de luz vão perceber o seu esforço, começando pelo seu anjo da guarda. Eles vão pensar, olha só, o fulano, diariamente ele tem feito reflexão, diariamente ele tem estudado os ensinamentos, logo vamos ajudá-lo. E aí, por você ser uma pessoa esforçada, você recebe ajuda celestial. Lembre-se, o céu ajuda aquele que se ajuda. E sobre a posição espiritual, o mestre nos ensina o seguinte: os demônios tentam todas as pessoas, mas o preguiçoso tenta os demônios. Os demônios tentam todas as pessoas, mas o preguiçoso tenta os demônios. É fato que as influências negativas vão tentar possuir todas as pessoas que eles conseguirem. Mas aquele que é preguiçoso, pelo contrário, é ele que está chamando a influência negativa. É isso que o mestre Okawa nos ensina. Se você quiser se livrar de más influências, se você quiser se libertar de influências negativas, torne-se desagradável a eles. Se você quer que um mau espírito se afaste de você, que um demônio se afaste de você, você tem que se tornar desagradável. É igual você ter um incenso no local. Quando você acende um incenso, as moscas, os pernilongos, eles vão embora. Porque é desagradável aquele local. Citronela, por exemplo. Você acende um incenso de citronela, se tiver algum inseto, ele vai se afastar. Porque a citronela é desagradável. O aroma da citronela, quando queimada, é desagradável. Aquela fumaça é desagradável para os insetos. O mecanismo de funcionamento da possessão espiritual é muito parecido. Por exemplo, o que os maus espíritos e demônios odeiam? Odeiam pessoas humildes. Se você é uma pessoa humilde significa você reconhece seus próprios erros, você busca pensar
no coletivo, você não quer mudar ninguém, você não critica ninguém, você não fala mal das pessoas pelas costas, você tenta se trabalhar ao invés de tentar trabalhar o outro, você reconhece os seus erros, você pede desculpa. Essa postura humilde é desagradável para o mau espírito. Pessoas que são perseverantes, que não buscam um sucesso rápido, muito pelo contrário, elas buscam dar passos firmes todos os dias para cumprir um objetivo que muitas vezes pode ser que leve uma vida inteira para ser cumprido. Pessoas perseverantes são odiadas por maus espíritos. Já pessoas preguiçosas, que querem um resultado rápido a todo custo, elas vão acabar chamando essa negatividade que vai possuir essa pessoa. Os demônios não podem se aproximar facilmente de quem se esforça para se aprimorar. Um outro requisito para você evitar influências negativas é você sempre estar consciente dos seus pensamentos. Avaliar os seus pensamentos, palavras e ações e, após avaliá-los, corrigi-los. Buscar se transformar. Se você fez algo bom, continue fazendo. Se você fez algo ruim, peça perdão a Deus, peça perdão a El Cantare e busque melhorar no dia seguinte. Não há mau espírito ou demônio que faça isso. Eles estão sempre culpando o outro. A culpa é sempre de alguém. Eles nunca são responsáveis pelo que fazem. O mau espírito acha que ele está no inferno porque alguém colocou ele lá. Foi a esposa, foi o marido, foi o médico, foi o chefe, foi alguém da família. Por isso, por causa dessas pessoas que ele está lá, ele pensa. Mas a verdade é o extremo oposto. Essa alma está no mundo infernal, em esse período doloroso de tratamento, porque ela se colocou lá. Foram os padrões de pensamento, foram as palavras, o próprio comportamento dessa pessoa que levaram ela àquele mundo infernal. Por isso, se você quer ser desagradável às influências negativas, pense, se o que eu estou pensando agora, outras pessoas vissem o que eu estou pensando, eu me sentiria envergonhado ou não? Isso, na verdade, é uma condição de um verdadeiro exorcista. O mestre Okawa nos faz a seguinte pergunta. No seu convívio profissional, quando você encontra com pessoas na sala de visitas, se importará se seus pensamentos ficarem totalmente à mostra? Como que vai ser se todo mundo enxergar, se todo mundo ver os seus pensamentos? Como que vai ficar? Se você acha que é um pensamento negativo e tem que mudar, então você precisa trabalhar isso. Aí você precisa adquirir bons ensinamentos através da leitura ou da escuta e ter tempo de silêncio. Ter 10, 15 minutos por dia para refletir sobre você próprio. A essência do exorcista é alguém que aprimora continuamente as características de que o demônio não goste. Como o exemplo da citronela. Você tem que ter um comportamento que seja totalmente contrário ao dos maus espíritos e demônios. Já comentei alguns hoje, como por exemplo a humildade, o espírito de esforço, mas se você quiser se aprofundar no assunto, leia o livro O Verdadeiro Exorcista. Lá você vai conhecer essas características em comum que os maus espíritos e demônios odeiam. É como água e óleo. Água e óleo não se misturam. A gente deve buscar um estilo de vida que não se misture com os demônios ou maus espíritos, que seja o oposto da vida deles. Porque, assim como água e óleo não se misturam, se você buscar uma vida correta, se você buscar retidão, você vai se afastar. Não tem como vocês se misturarem mais. Mesmo que eles tentem te possuir, a sua vibração é tão diferente que essa possessão não ocorre. E, muitas vezes, os maus espíritos, eles possuem as pessoas naquilo que é mais básico. Por exemplo,
A gente não vive sem alimento, a gente não vive sem água, a gente não vive sem outras pessoas, a gente não vive sem poder econômico, a gente não vive sem uma moradia. E muitas vezes as pessoas, por exemplo, ficam apegadas a um relacionamento que acabam sofrendo possessão espiritual. Ou ficam apegadas à comida e são possuídas devido a esse apego. Ou o trabalho é uma condição para a sobrevivência. Mas tem pessoas que trabalham tanto, ficam tão exaustas, que não dormem à noite, só pensam no trabalho, que não consegue ter a mente em paz, está sempre cansado com o negativo e acaba sendo possuído. Nessas condições de sobrevivência, muitas vezes coincidem com os ataques dos demônios. Por exemplo, na religião é muito comum a prática do jejum. Mas, por exemplo, uma pessoa fica uma semana sem comer e ela acha que ela está espiritualizada, é o contrário que vai acontecer. Se ela ficou uma semana sem comer, ela só vai pensar em comida. Por isso, a prática do caminho do meio. Quando o assunto é a sua vida cotidiana, saiba que tudo aquilo que você precisa para sobreviver pode ser uma porta para a entrada de maus espíritos. O alimento, o sono, o sexo, a bebida, no caso, a água ou bebidas que hidratam você. Tudo isso podem ser fontes de possessão espiritual. Por isso, lembre-se sempre do caminho do meio. Comer o necessário, dormir o necessário, trabalhar o necessário e assim por diante. O último ponto de hoje é relacionado ao seu passado. Se existem situações que ocorreram no passado e que você ainda não superou, tome cuidado. Porque o mau espírito, o demônio, ele pode utilizar esse trauma do passado como se fosse um espinho. Ele lança uma corda ali, ele se prende naquela corda e ele possui você. Algo que aconteceu há 5 anos, há 1 ano, se aquilo é um prego cravado na sua mente, aquilo lá vai enferrujando ao longo do tempo. Aquela mágoa, ela fica lá igual um prego, fica fincada na sua mente, você fica sofrendo com aquilo, e aquilo vai enferrujando, até que essa toxina toma conta de você. Portanto, ao invés de você sofrer com o passado, extraia lições do passado, transforme o seu passado em uma escola, enxergue o seu passado da forma correta e esqueça as mágoas. Remédio amargo você engole, você não masca. Se você ficar muito tempo focado em algo que aconteceu no passado que te traz dor de cabeça, isso vai ser uma fonte de possessão e você vai ser o responsável por essa possessão. Portanto, muita atenção na forma como você enxerga o passado. Se você percebe que você está sempre falando a mesma coisa, um divórcio, uma falência, uma traição, você vive repetindo isso, toma cuidado. Por quê? Isso é um prego enfincado, essa mágoa, esse ressentimento está lá. E o mal vai usar isso para possuir você. É melhor você aprender logo a lição. Se você errou, se arrependa, aprenda e esqueça. Siga em frente. Dificilmente você vê um demônio, um mau espírito querendo seguir em frente. Eles ficam sempre falando do passado, reclamando. Se você está seguindo em frente, você já está naquele princípio no qual você está numa sintonia diferente. Água e óleo não vão se misturar. Uma pessoa que é humilde, que aprende lições com a vida, que tem fé, que vive de forma correta, ela não vai estar em sintonia com essa negatividade e não vai ser possuída também. Esse foi o tema de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Tenha uma ótima noite.